Como deixar de se sentir insegura e se tornar muito mais confiante? Hoje eu quero compartilhar aqui 5 atitudes poderosas que fizeram toda a diferença na minha vida e que certamente também vão te ajudar. Sabe aquela situação que você está numa reunião e você sabe que é importante dar a sua opinião ali, o que você pensa a respeito do assunto que está sendo tratado? Mas aí, ao mesmo tempo, você começa a pensar: e se não gostarem da minha opinião? E se a minha opinião não for boa? E se acharem ela ridícula? E se rirem de mim? E assim você começa a pensar várias coisas e isso vai te travando, te impedindo você ali de se posicionar naquela situação. Você sabe que é importante dar a sua opinião, porque isso vai contribuir para a sua carreira, para você se destacar como profissional, mas ao mesmo tempo, o medo de ser julgado, o medo do que as outras pessoas vão pensar, acaba te paralisando naquela situação. E aí você vai lá todo dia diante do espelho e se olha e só enxerga os seus defeitos e começa a se sentir cada vez mais inferior, e isso vai te paralisando em todos os sentidos da sua vida. Eu sei o quanto que isso é esmagador se sentir assim, e é por isso que eu quero compartilhar aqui essas 5 atitudes que fizeram toda a diferença. E a quinta atitude que eu vou comentar, ela é algo extremamente essencial e que faz muita diferença, porque se você não aplica ela, infelizmente, você acaba indo para um lado extremamente cruel consigo mesmo. Mas antes de seguir, se você chegou aqui de paraquedas nesse vídeo e ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cristiane e eu sou criadora do Guia Prático Saia do Papel. Um guia que te ajuda a sair da estagnação e começar a realizar os seus sonhos. E eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário para depois você ir olhar mais informações sobre ele. E construir essa confiança e não se sentir tão inseguro é algo extremamente essencial para a nossa vida, porque isso é uma base. A autoconfiança é o quanto que você acredita em si mesmo, na sua capacidade. Porque se você não acredita que você tem potencial, que você consegue realizar as coisas, que você consegue ter boas ideias, boas contribuições, infelizmente você acaba se paralisando diante das situações e acaba não conseguindo avançar, realizar seus sonhos, alcançar os seus objetivos. Tudo por conta da autoconfiança. Porque, infelizmente, sem confiança, você não consegue ter sucesso na sua vida pessoal, na sua vida profissional, nos projetos que você coloca energia, que você demanda ali o seu tempo, porque você acaba ali realizando as coisas, desistindo pelo meio do caminho, procrastinando, porque não consegue perceber o quanto que é capaz, todo o seu potencial, os seus pontos fortes. Tudo por conta de não conseguir acreditar na sua capacidade. E essa confiança, o acreditar na sua capacidade, é um dos pontos que eu trabalho muito no meu processo de coaching. Inclusive, essa semana eu recebi um depoimento incrível de uma cliente, o quanto que eu estou conseguindo ajudar ela a ter mais confiança, a se sentir mais alegre, mais bem consigo mesmo, e o quanto que isso está refletindo tanto na vida pessoal, na vida profissional dela. Porque a confiança é a base para todas as áreas da nossa vida. E uma das coisas que me ajudou muito a desenvolver a minha confiança foi encontrar o meu propósito. Porque quando você começa a buscar o seu propósito, você começa a olhar para os seus talentos, para as suas habilidades, para entender o que você faz muito bem. E essa busca por se autoconhecer, na verdade, acaba te levando a entender quem você realmente é, o que você vai fazer da sua vida. Você começa a olhar mais para as suas qualidades, mais para os seus pontos fortes e deixa de lado os pontos fracos, as fraquezas, que muitas vezes quem não tem confiança foca muito nas fraquezas e acaba isso amplificando, de tanto olhar para isso, isso parece muito maior do que é. Então, quando buscar o propósito foi algo que me ajudou muito, porque aí me trouxe também direção. Antes eu me sentia extremamente perdida. Toda vez que eu precisava tomar uma decisão, eu ficava naquela: ai, será que eu faço isso ou faço aquilo? Faço isso ou faço aquilo? Eu ficava um tempão ali indecisa até tomar a decisão, e às vezes tomava a decisão, depois eu me arrependia, voltava atrás, ficava naquela círculo, sabe? Andando e nunca saindo do lugar.
tudo por conta que eu não sabia exatamente o que eu queria fazer da minha vida. Mas a partir do momento que eu encontrei o meu propósito, isso deu um sentido, uma direção muito profunda na minha vida, e isso fez com que eu tivesse a confiança de seguir nessa direção, de tomar as decisões certas e agir nessa direção. Então, encontrar o meu propósito fez muita diferença para mim. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu falei mais sobre como descobrir o seu propósito. E eu vou deixar ele lá na descrição. Então, depois que você assistir esse vídeo, você pode seguir assistindo ele, que certamente ele vai te ajudar. E a segunda atitude que me ajudou muito foi parar de me autocobrar. Porque se você fica nessa questão de sempre se criticar o tempo todo, de ficar ali buscando o perfeccionismo e não se permitir errar, tentar algo novo, buscar coisas diferentes na sua vida, você fica preso ali e, infelizmente, isso vai acabar te paralisando, te levando a se sentir cada vez mais insegura. Inclusive, hoje teve uma situação que me fez refletir muito. Logo no início do dia, eu já derramei um copo de água na minha mesa e molhou tudo. Eu fiz uma lambança mesmo. E aí a primeira coisa que eu fiz foi agarrar o note e gritar fogo. Por incrível que pareça, eu derramei água, mas eu gritei fogo. E na sequência eu gritei que eu tinha água que precisava de um pano ali para estar enxugando, limpando e organizando tudo aquilo. Ainda bem que não aconteceu nada de mais grave, só molhou a parte de baixo do notebook, mas poderia ter sido muito pior. E aí depois eu comecei a rir da situação, ao invés de me autocobrar. Porque se fosse um tempo atrás, eu ia simplesmente, nossa, começar a pensar assim, que idiota que eu fui, como é que eu fui enroscar nesse copo? Eu fui guardar uma caneta e derrubei o copo, olha só a bagunça que eu fiz. Eu ia ficar ali me martirizando, sabe, me cobrando. Só que ninguém é perfeito. Acidentes acontecem. Não foi uma situação que eu planejei derramar toda aquela água, fazer toda aquela bagunça. Foi um acidente e tá tudo bem. Que bom que não aconteceu nada de mais grave, que tudo se resolveu rapidamente. Então, muitas vezes o que nós precisamos para ter confiança é ter a compaixão conosco. Quando a gente errar e ser ali a sua melhor amiga, sabe? Não ficar se martirizando, se cobrando em excesso e nunca poder errar em nenhuma situação. E uma das formas de você avaliar o quanto que você está se autocobrando é observar o seu diálogo interno, o que você está se falando. Porque muitas vezes a gente fica se cobrando para fazer o melhor possível, para ser mais produtivo, mais organizado, mais isso, mais aquilo, mais e mais. E muitas vezes o que nós precisamos é sermos as nossas melhor amiga e não a nossa pior inimiga. Sabe, a melhor amiga é aquela que te trata com carinho, com compaixão, com gentileza. Aliás, me conta aqui como você tem se tratado. Você tem sido a sua melhor amiga? Me conta aqui nos comentários, eu quero saber. E a terceira atitude que me ajudou muito foi agir. Realmente fazer as coisas e não ficar ali esperando, porque a confiança, ela nasce na ação. Não é quando você está lá na sua zona de conforto, deitadona no sofá. Nesses momentos, dificilmente vai ter confiança. Mas quando você começa a enfrentar as situações, vencer o medo, a insegurança, os seus bloqueios internos para ir lá e agir apesar dessas situações. Muitas vezes, quem não tem confiança fica ali esperando que as pessoas ao seu redor aprovem a sua ideia. Diga ali, nossa, que ótima ideia, vai em frente. Só que muitas vezes esse apoio que nós esperamos, ele não acontece porque para aquela pessoa talvez não faça o menor sentido a sua ideia. Imagina que você deseja se posicionar nas redes sociais, divulgar o seu trabalho para ter mais clientes, para ampliar o seu negócio. E aí você compartilha essa ideia com um amigo. Só que para esse amigo, para ele, para o trabalho dele, não faz o menor sentido se posicionar nas redes sociais. Ele trabalha num ramo totalmente diferente, numa área que não exige isso.
Talvez ele vai olhar para essa ideia e não vai entender o porquê. E aí ele não vai te apoiar com tanta garra, com tanta força, entende? E aí você fica esperando esse apoio, não age, não faz as coisas na sua vida, não consegue alcançar os seus objetivos e desenvolver a sua confiança porque você está esperando que as outras pessoas pensem e enxerguem o mundo da mesma forma que você. Então comece a ter mais autorresponsabilidade sobre os seus sonhos, porque a única pessoa que pode realizar o seu sonho é você. A única pessoa que pode agir nessa direção é você. Se o sonho é seu, a responsabilidade de realizá-lo é sua. E uma coisa que me ajudou muito foi planejar, entender com profundidade qual que era o meu sonho, o que eu queria alcançar para a minha vida, quais eram as ações necessárias, sabe? Com detalhamento, com exatidão. Porque aí você consegue vencer boa parte das incertezas quando você sabe qual é a direção que você precisa seguir, qual é o caminho que você precisa trilhar. E eu posso te ajudar a ter essa clareza, a traçar um plano de ação, a criar uma rotina com mais consistência, com mais disciplina, com mais foco, através do meu guia prático Saia do Papel. E eu coloquei um presente muito especial nesse guia prático para realmente te ajudar, uma sessão de direcionamento, onde eu vou te ajudar de forma individual a ter muito mais clareza em relação ao seu objetivo, a identificar o que te move na direção desse objetivo e qual é o primeiro passo que você precisa dar. Todo mundo que fez essa sessão de direcionamento diz que ela foi extremamente transformadora, que trouxe muita clareza, muita ação. Mas eu preciso ser bem sincera, essa sessão, ela depende muito da minha agenda e tem semanas que ela é extremamente concorrida, eu tenho muitas demandas para resolver. Então, se você clicar aí no link e ela estiver disponível, aproveita porque você não vai se arrepender. E o quarto passo que me ajudou muito a construir a minha confiança foi celebrar os pequenos passos. E esse tem tudo a ver com esse terceiro passo que eu acabei de falar, que era agir. Porque quando você reconhece a sua ação, o que você realizou, isso cria evidências para sua mente que sim, você é capaz, que sim, você consegue realizar as coisas, sim, que você pode sim alcançar os seus sonhos. E aí você consegue ter muito mais garra, força para avançar para os próximos passos. E você também consegue perceber o quanto que você está avançando. Inclusive, tem um estudo de Harvard que ele aponta que o princípio de progresso é uma das coisas que mais motiva as equipes de trabalho. Ou seja, quando você percebe que está progredindo na direção que você quer alcançar, isso te dá mais força ainda para você ir com força total ali, com garra realmente e lutar por aquilo que você deseja. Então busque reconhecer os pequenos passos que você dá. Não é só o grande resultado final, porque imagina só se você vai aí só comemorar quando você se forma na faculdade. Quantas vezes você vai se formar na vida? Certamente, uma, duas, três, depende muito aí de quantos cursos que você vai fazer, se você vai fazer uma pós, um mestrado ou não, mas serão poucas vezes. Agora, se você passar a comemorar todos os semestres que você conseguir concluir, vai ser 8, 10 semestres aí, dependendo da faculdade, serão muito mais comemorações. Você vai reconhecer muito mais vezes o quanto que você está avançando. E toda vez que você reconhece, você ganha mais força para o próximo semestre. Agora imagina só se você começa a reconhecer o quanto que você está avançando a partir de cada prova, de cada trabalho que você entrega. Aí você cria muito mais evidências para o seu cérebro que você está, sim, conseguindo avançar, que você tem o potencial para ir adiante. Faz sentido para você? Só essa dica aqui de celebrar os pequenos passos vale ouro. Então já aproveita, deixa o like, porque assim você ajuda também esse vídeo a chegar a mais pessoas que estão se sentindo inseguras nesse momento e estão precisando construir a sua confiança. E a quinta atitude que me ajudou muito foi parar de me comparar.
A comparação, ela é algo extremamente cruel. Nós olhamos tanto ali para um recorte da vida das outras pessoas, principalmente pelas redes sociais, e ali está muito bem selecionado, muito bem editado. Isso nos faz se sentir cada vez mais inferior. Isso vai destruindo a nossa confiança de uma maneira que é extremamente cruel. E aí a gente começa com aqueles sentimentos, eu acho que eu não sou bom o suficiente, o que eu faço é ridículo, eu não consigo. E aí você começa a buscar se igualar às outras pessoas, e nessa busca de se igualar, você acaba se afastando da sua essência. E quando você se afasta da sua essência, de quem você realmente é, fica muito mais difícil você conseguir realizar as coisas. E aí isso vai minando cada vez mais a sua confiança. Por isso que é muito importante entender que cada um tem a sua jornada. Eu coloquei uma comemoração lá no meu Insta essa semana, que eu consegui 200 seguidores lá. E eu comemorei isso. Pequeno passo comemorando. E eu sei que é poucas pessoas, e principalmente se eu for me comparar com outras pessoas ali que tem muito mais seguidores, tem 1 milhão de seguidores, e aí eu com 200 seguidores, que pequenininha. Só que para ter 200 seguidores, eu precisei em algum momento ter 1 seguidor, 2 seguidores, 10, 50. Então, muitas vezes, tudo que nós precisamos na nossa vida é começar, só que nós ficamos o quê? Se comparando com as outras pessoas. E essa comparação, muitas vezes, acaba nos paralisando, porque nós se sentimos inferiores, sentimos que não vamos conseguir, e aí vem aqueles pensamentos sabotadores. Quem é você? Olha só que pequeno que você tá, olha só, nada tá dando certo, olha só, você nunca vai conseguir fazer nada. E aí isso vai acabando com a sua confiança. Então, chega de se comparar. Se compare com a sua versão anterior, com quem você era alguns meses atrás, o quanto que você já evoluiu, o quanto que você conseguiu desenvolver as suas habilidades, as suas competências. E eu poderia seguir aqui citando atitudes que me ajudaram muito a construir a minha confiança, mas esse vídeo ficaria muito longo. E eu já compartilhei também em outros vídeos aqui do canal, então depois você pode seguir assistindo aí, porque certamente você vai aprender muito por aqui. E eu quero saber aqui, qual vai ser a ação que você vai colocar em prática hoje para construir a sua confiança? Me conta aqui nos comentários. E essa ação eu quero saber que você vai colocar hoje, não é amanhã, porque um dos grandes erros que as pessoas cometem é simplesmente deixar para fazer amanhã. Só que na maioria das vezes esse amanhã se torna na semana seguinte, no mês seguinte, e assim os anos vão passando e você nunca consegue alcançar os seus objetivos, construir a sua confiança, porque você sempre deixa para fazer amanhã. Então comece hoje, agora, coloque em prática já uma dessas atitudes que eu citei aí. Se comprometa consigo mesmo, porque você tem sim o poder de construir a sua confiança, mas para isso, tudo que você precisa é começar, é dar um passo por vez, celebrar cada pequeno avanço e não ficar se comparando com as pessoas ao seu redor. E se esse vídeo aqui fez sentido para você, já deixa um like aqui nele para que ele possa alcançar mais pessoas que também estão necessitando construir a sua confiança nesse momento. E se inscreva aqui no canal para receber o conteúdo em primeira mão. E eu vou estar deixando aqui alguns vídeos para você continuar assistindo e aprendendo mais. Um abraço e até mais!